Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Uma notícia ruim, eu estou abrindo aqui na internet, que eu vejo que chegou a 1 minuto. Um incêndio no Rio de Janeiro. Eu vou ler como é que o site do Globo está mandando isso. Incêndio no Rio. Fogo atinge loja de confecção na Zona Norte. Há pessoas dentro do prédio em desespero. Estou abrindo aqui o noticiário. É um negócio... ainda não há detalhes. Mas existe um incêndio aparentemente grave na zona norte do Rio de Janeiro, numa loja de confecções, e há gente em desespero, segundo o Globo, dentro da loja, enquanto o fogo consome esse negócio comercial. Bom, vamos aos jornais? Vamos aos jornais. Vou para a Folha, que trata, na sua manchete, do Trump. Trump cita a compra de aço chinês para justificar taxa. Indústria reage. O Rio de Janeiro, ontem, um parênteses, também teve um problema. Um avião que estava levantando voo no Galeão trombou com um veículo desses que trabalham dentro da pista. Diz uma testemunha que estava dentro do avião que ele já estava em velocidade e que esse senhor, essa testemunha, temeu que ele não conseguisse parar antes do final da pista, mas houve essa colisão, não aconteceu mais nada, o avião foi evacuado e o aeroporto não foi interditado. Agora, um carrinho daqueles, eu não sei se de mala, de combustível, alguma coisa estava na pista, não dá para acreditar. É muita incompetência, né, gente? Bom, voltando à vaca fria. Trump cita a compra de aço chinês para justificar taxa. A indústria reage. A história é a seguinte: os Estados Unidos estão boicotando o aço chinês. Estão boicotando o comércio com a China, quer dizer, estão boicotando as exportações chinesas para os Estados Unidos e onde eles pedem, e onde eles podem. E aí os Estados Unidos acusam o Brasil de estar importando aço chinês, comprado por um preço muito barato, e revendendo para os Estados Unidos, reexportando para os Estados Unidos, o que faz com que a China vende mais e contorna, fura o boicote. Essa é a acusação que o próprio Trump faz contra o Brasil. Ele usa o fato de o Brasil ter aumentado em 14 alguma coisa por cento, tem um número aí, as suas importações do aço chinês. A indústria reage, não dá para dizer que é verdade ou mentira. Eu acho que a indústria brasileira, os nossos empresários, são muito honestos, muito corretos e não iriam cometer uma indelicadeza desse tipo, uma falta de cavalheirismo desse tipo, só para ganhar dinheiro. Não, nunca. Então, você acredite se você quiser, mas o Trump acreditou. Ele acha que a importação que o Brasil faz do aço chinês aumentou desmesuradamente a sua quantidade. O presidente americano diz que exportações da China para o Brasil cresceram. Siderúrgicas nacionais afirmam que o mercado brasileiro também é alvo da concorrência predatória. Então,
essa é desculpa, a justificativa que os industriais brasileiros disseram que também sofrem com a concorrência do aço chinês, que isso tudo é mentira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou a compra de aço da China, citou a compra de aço da China pelo Brasil entre as justificativas para imposição da taxa de 25% sobre as importações americanas de aço e alumínio. O Instituto Aço Brasil, que reúne siderúrgicas brasileiras, reagiu. Aí tem a reação, né? As importações brasileiras de países com níveis significativos de sobrecapacidade, quer dizer, excesso de capacidade, especificamente a China, cresceram tremendamente nos últimos anos, afirmou Trump. Foi o Trump. Que a Folha deu a impressão que era a justificativa brasileira. Afirmou Trump na ordem executiva que estabeleceu a tarifa. A ordem executiva é decreto, né? O argumento é que países compram aço da China, maior exportador mundial, e enviam suas produções locais aos Estados Unidos. Inexiste qualquer possibilidade de ocorrer no Brasil. Quer dizer, o Brasil, essa terceirização, né, retrucam os industriais brasileiros. Esse instituto que eu mencionei aqui no começo, afirmou que o Brasil é alvo de importações de países que praticam concorrência predatória, especialmente da China. O ministro Fernando Haddad da Fazenda disse que a taxação não é uma decisão contra o Brasil e é genérica. Quer dizer, já o Brasil está abrandando a retórica, é genérica porque atinge o mundo todo, mas só atinge os grandes exportadores de aço, né? Atinge o Brasil, atinge o México, a China já é boicotada pelos Estados Unidos, quer dizer, atinge o Canadá, quer dizer, está amainando. O Brasil está num caminho correto, na minha opinião, e na opinião de muita gente, do próprio governo, né, buscando encontrar um caminho diplomático que até pode trazer vantagem. Tem gente que acha que até pode se conseguir vantagens para o Brasil. Então é esse o caminho correto, não o que o presidente Lula preconizou, sem saber o que ia acontecer, que disse assim, é simples assim, vamos retalhar. Não é assim que se governa, não é assim que funciona. Quer dizer, você tem que, nessa hora, olhar para os interesses do Brasil, não agir com o fígado. Não é com o fígado que se reage, é diplomaticamente procurando resolver o problema. O problema já existiu anteriormente no outro governo do Donald Trump e foi resolvido diplomaticamente com a criação de cotas para o Brasil. Tem todo um jeito de resolver. E parece que o Trump está adotando a técnica de buscar, do conflito para buscar a negociação, que é que se atribui a ele, essa esperteza. Agora, ninguém paga para ver, né? Ninguém paga para ver. Por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá acha que não é brincadeira e nem blefe do Trump essa ideia eu ia dizer ideia de jirico, é uma ideia meia fantasiosa de querer
que tornar o Canadá o 51º estado americano. Bom, ainda falando do Trump, ele recebeu ontem o rei da Jordânia, Abdullah I. Aliás, eu nunca tinha visto o Abdullah filmado tão longamente, estranhei muito que ele tem um tique, não tenho nada contra o tique, mas até uma coisa assim, até me... Rei com tique eu nunca vi, mas tem, né? Todo mundo pode ter tique. Dizem que eu tenho um tique, mas eu desminto. Me perguntaram uma vez se eu tinha tique, eu não. Mas o rei da Jordânia vai dar essa... Mas, saindo dessa bobagem que alguém vai dizer que é bullying que eu estou fazendo com o rei da Jordânia, o Trump tentou convencer o rei da Jordânia de receber, junto com o Egito, 2,5 milhões de palestinos, né, para poder criar um resort, algo assim, um paraíso de turismo lá na faixa de Gaza, que é a ideia dele, do Trump. Vai tomar, vamos tomar o Hamas, reconstruir aquilo e tal. E aí o rei da Jordânia saiu pela tangente, mas depois soltou um comunicado, né, dizendo, antes ele disse, o Egito, temos que não é bem assim. Saiu pela tangente. E aí, no comunicado... Desculpe, no comunicado ele não tossiu. No comunicado ele afirmou que é absurdo, que a Jordânia não concorda com esse plano e tal, mas já estão preparando um plano em função do que o Trump mexeu, estão preparando um plano de recuperação da faixa de Gaza. O plano vai ser apresentado em detalhes nas próximas horas, a gente não conhece. Mas você vê, já envolveu em toda essa manobra o Egito e a Jordânia. Isso vai concorrer, porque eles têm um diálogo, claro, melhor que Israel e melhor que os Estados Unidos com os palestinos, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, os 2,5 milhões de palestinos estão lá passando tudo quanto é tipo de vicissitude e a população deve estar aterrorizada porque o Trump e o governo de Israel marcaram uma data até sábado, ao meio-dia, para que o Hamas continue, o Hamas, sob protesto que Israel não está cumprindo as regras do acordo e tal, mas para que o Hamas continue devolvendo os reféns. Se isso não acontecer, eles prometem transformar a faixa de Gaza num inferno. Você imagina a tranquilidade que se abate nesse instante sobre a população de Gaza, que apanha e não tem nada, a população civil, né, que apanha e não tem nada, torce, né, torce pelos seus patrícios do Hamas, mas não tem ação bélica nenhuma, quer sobreviver com suas famílias e já apanhou bastante, mortes. Número a gente não sabe, que o número é fornecido. Essa coisa de números e relatos, como a imprensa não está cobrindo diretamente, ela recebe da mão dos governos de Israel também. Então, você acredite nos números deles se você quiser, tanto do Hamas quanto de Israel. Aliás, esse jornal de oposição que eu mostro todo dia sobre protestos de muita gente, que se você quiser saber o que acontece em Israel, você veja a televisão da Arábia Saudita. Já viu tudo. Vamos ver o que está dizendo hoje o Haaretz. Haaretz está bravo, eu não vou mostrar os ataques nesse instante, faz ataques mesmo.
Após a bombástica ameaça de Trump a Gaza, 3 cenários para a guerra e reféns. Fazer uma análise. Olha, Amir Tibon, que é o analista. Agora, atualizações ao vivo. 2 enfermeiras australianas suspensas por ameaças de morte contra pacientes judeus. Preciso ver o que quer dizer esse suspensas mesmo. Não sei se é... Enviado de reféns dos Estados Unidos. Enviado de reféns dos Estados Unidos. Outro americano será libertado a partir de quarta-feira, que é hoje. Macron, operação política é solução correta para Gaza. Egito apresentará plano para a reconstrução de Gaza, o que eu disse. Reconstrução, empresas, né? Empreiteiras, muita grana. Dá para ver agora, Fernando? Sim, agora sim. Estão aqui, ó. Deixa eu ver o que é essa foto aqui. Está sem legenda. Está sem legenda. Relatos palestinos, um morto e vários feridos em ataque aéreo israelense perto de Rafah, em Gaza. Está aqui, ó. Aqui não estou... Na atualizações ao vivo, ultimato de reféns, Egito e Jordânia, a livraria educativa, um dono de uma livraria em Israel, Palestina, foi preso, raiva Israel, Netanyahu se deleita em sua suíte enquanto eles retornam como sobreviventes do Holocausto. Jornal de oposição e oposição brava. Olha aqui as 2 enfermeiras australianas. 2 enfermeiras australianas suspensas por ameaçar matar pacientes judeus. Incidentes antissemitas caíram, mas permanecem excepcionalmente altos, relata órgão de vigilância do Reino Unido. Trump diz que os Estados Unidos vão manter e cuidar de Gaza, manter e cuidar de Gaza em reunião com o rei Abdullah da Jordânia. Isso é uma tradução de inteligência artificial, não é? Inteligência de computador, não é? Então, relevem os erros. Aliás, ultimamente, em jornais, os humanos erram muito mais que os computadores. Vamos voltar para o globo aqui. Vou botar os pés aqui no Brasil. Então, a gente acha que o governo está agindo corretamente, tem que agir pelo Brasil, não pode trabalhar com o fígado. A Folha tem um editorial desse tipo, o Globo já soltou um editorial, é preciso reagir a tarifas de Trump com pragmatismo. Ainda não se sabe se Casa Branca está disposta a negociar os tributos aplicados sobre aço e alumínio. Brasil não deve se engajar em guerra comercial com retaliações, mas buscar alternativas aos Estados Unidos, buscar alternativas para a venda do aço brasileiro é uma das questões. Acertar com os próprios Estados Unidos é também algo extremamente possível. É bom lembrar que a aplicação das tarifas começa em março. Tem outro editorial importante aqui: disputa acirrada no Equador, instável e violento. Você viu que tem eleição, foi para segundo turno, o país está dividido. Noboa e González ficam praticamente empatados no primeiro turno, num país assolado pela ascensão do narcotráfico e com cenário político tenso. Futuro mandatário precisa fortalecer instituições democráticas. Além da polarização baseada em populismos,
fenômeno que se verifica em outros países da América Latina, o Equador vive um momento de fragilidade institucional, o que é temerário para a democracia. Está aí a Folha falando do que está acontecendo no Equador. Tem um artigo aqui, voltou essa campanha de vamos legalizar a maconha. Por que legalizar a maconha para fins recreativos? Quem assina é Marcos Fernandes Gonçalves da Silva, pesquisador da área Ética e Políticas Públicas da FGV, FAESP e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, membro da FGV. Então, não tem FGV Ethnics. Olha, ele tem todo o direito. Ele pergunta, e aí ele tem um trechinho aqui que é assim: de uma forma ou de outra, a coerência deveria ser observada. 2 pontos. Ou se legaliza a erva, ou então que se proíba também o vinho e o uísque do moralista. Aí ele continua aqui, um outro excertozinho. Do ponto de vista de saúde pública, deveria prevalecer uma ética das consequências, não dos princípios inabaláveis, considerando a maconha como o álcool, aliás, a droga psicoativa, que de longe causa mais danos a si e a terceiros. Portanto, por outro lado, ninguém deveria ter o direito de dizer o que eu devo ou não consumir. Isso, com o perdão desse senhor, que me parece ser um professor destacado, eu não concordo, quer dizer. Dizem que não é verdade, mas a maconha é uma porta para as outras drogas. E se ninguém deveria ter o direito de dizer o que eu devo ou não consumir for verdade total, então libera a cocaína, libera o cogumelo, a fenil, não sei o que o Trump tá querendo combater. Libera tudo. Não é bem assim. A sociedade depois paga o tratamento dessa gente, todos nós. Eles se tornam nocivos para a sociedade, a grande maioria. Grande maioria não, uma parte, eu não sei exatamente. Dizem que é 10%, mas é significativo. E essa história do vinho e do cigarro e tal, isso já existe há séculos, não dá mais para segurar. Não é porque você cometeu erros, a sociedade cometeu erros admitindo tudo isso, se é que cometeu erros. Vinho é uma coisa que vem lá, né? Cujo excesso faz mal, é mal social, etc. Álcool, você dizer que por causa disso você abre a porta para as outras drogas, inclusive a maconha. Então, que me perdoem aqueles que gostam de um beckzinho, eu sou contra. Não tem essa coisa de liberação de maconha e tal, com essas justificativas. De repente, isso é outra coisa. Estou separando muito isso de tratamento médico, de cultivo de maconha para efeito médico. Isso é outra coisa, outro departamento. Agora, liberar, vou te contar, viu? É complicado. Bolsonaristas usam mota por anistia ao 8x1 e petistas prevêem morde-a-sopra. Líder do PL diz aproveitar momento de fragilidade de Lula para obter votos e governistas minimizam posição do presidente da Câmara. Quer dizer, tem uma campanha de anistia e tem uma campanha para mexer na lei da ficha limpa para tornar o Bolsonaro elegível.
Olha, tem muita injustiça nesse caso das prisões. Aquela senhora que foi lá e pintou a estátua da justiça, estátua não, escultura, de batom e tal, e pegou 17 anos de cana. Você tem um pessoal que foi lá para depredar, para quebrar, né, para bagunçar. Esse pessoal tem que ser punido dentro desse quadro. E não juntamente com a tentativa de desestabilizar o Estado democrático de direito, pelo amor de Deus. Gente, isso está errado. Isso está errado. Está errado. Eu não sou jurista, né? Mas está errado. Não pode. Aí você vê pena para um cara que matou não sei quem, ficar 2 anos preso e fica o resto da pena cumprindo lá em casa e tal. E essa senhora pega 17. E outros casos. Não é só dessa senhora, é outros casos. Prefeitos pressionam o Congresso e governo para destravar emendas. Malditas emendas. Lula busca se aproximar de gestores. Parlamentares falam em sentimento de desconfiança. Aí tem uma frase do Alcolumbre, né? Vai ter essa reunião de prefeitos que o governo está promovendo. Olha, a chegada de prefeitos a Brasília nesta semana para um evento organizado pelo governo Lula deve aumentar a pressão para que o Congresso e o Executivo busquem solução para o impasse das emendas parlamentares na avaliação de deputados e senadores. Querem porque querem. É simples. Prova, mostra as contas direitinho como exigem as leis, como exige o TCU. Mostra direitinho qual o problema. Se mostrar... Aí tem gente que diz, não, vamos começar a mostrar daqui para frente. Não, por quê? Porque mostra. Dizem que vocês foram corretos, honestos, não houve corrupção. Ora, tem uma notícia aqui, aos 18 anos, filho de Lira ganha cargo e é preparado para suceder o pai. Aos 18 anos, Álvaro Lins Pereira de Lira, conhecido como Alvinho, foi nomeado gestor administrativo em Barra de São Miguel, neste mês, com salário de R$8.000. Filho do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é tido como herdeiro político da família. 18 anos, tem muita coisa para acontecer. Tem aqui, Marçal tem 5 ações prontas para sentenças que pode torná-lo inelegível por 8 anos. Os políticos acham esse cara perigoso, viu? Um concorrente perigoso. Eu tenho a impressão que, Marçal, eu sei que você assiste o nosso jornal, você vai se estrepar. Senado planeja votar reforma que reduz fiscalização às siglas e altera regras de pesquisas. Cada eleição que vem vão mudando. Projeto aprovado pela Câmara em 2021, sob liderança de Arthur Lira, revoga a legislação atual e institui um único código eleitoral. Não vou ter tempo de mostrar isso para vocês, mas cada vez de acordo com os ventos do momento. Falando em ventos, vamos continuar enfrentando o calor. A manchete do Globo aqui é interessante. Transporte coletivo, opção da minoria na Grande São Paulo. Quer dizer, o transporte individual superou o transporte coletivo. O Globo diz, na contramão da mobilidade urbana mais racional, os deslocamentos na região metropolitana de São Paulo em transporte individual, como motos e carros por aplicativos, superaram meios coletivos como trens e ônibus. Tempo e conforto são fatores. Aqui o Brasil evita guerra comercial e tentará negociar tarifa dos altos, tal. Tem essa queda da inflação que é uma... Se você acha que a inflação caiu, gente,
foi uma questão de passagem de avião, não sei o quê, então os sinais de alerta para síndrome metabólica, bomba fiscal para o próximo ano pode ser maior do que se vê, alta dos gastos para fiscais alimenta a incerteza. É o editorial do Globo. Pena que está chegando ao fim, tinha muita coisa para falar, hoje o dia está bem agitado, mas a gente fala amanhã. Quem tomou café conosco? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Inventaram, em vez de café, olha aqui uma coisa do Globo. Café na prateleira. Café não é falsificado, mas engana as pessoas. Parece o café clássico à esquerda e a bebida Sabor Café. Olha o que estão vendendo. Olha os nomes. Melissa e Melita. Olha, e tradicional. Um é Sabor Café. Bebida Sabor Café que imitam marcas famosas, chega a gôndola para surfar momento de superinflação do produto. Você viu? É um truque, uma enganação. Sabor Café. Deixa eu dar aqui alguns nomes. Edinho Santos, Nídia Skatirov, eu não consigo entender a sua letra, está piorando. Skation. Valdir Soares, Mariano Ricardo, Marcos Menescal, Adriano Zucati, Ladislau Ferreira, José Afonso, Guilherme Gomes, de Caruaru, Jean Campos. Se eu piscasse mais, com esse calor, a gente já passou de uma certa idade, tem uma secura nos olhos e, de vez em quando, uma dificuldade de enxergar. Sônia Maria, de Brasília, e Marco Jair, de Santos, São Paulo. Muito obrigado por sua atenção. Tenha um bom dia, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo.